Já vai. Vamos lá, gente. Galera do primeiro ano, vamos continuar. Nós temos então uma missão pela frente, uma missão de percorrendo pelas partes do nosso texto dissertativo argumentativo. Você então entender qual a função de cada parte. Nós chegamos então ao estágio final, né? Então chegamos. Agora calma lá. Quero chamar a sua atenção que essa parte ela é muito importante. Então, meu brother, você não pode de maneira alguma você negligenciar, fazer de qualquer jeito não, cara. Você tem que mostrar para quem está lendo a sua redação que o fechamento da sua redação, lembra? O acabamento de uma construção geralmente é aquilo que demanda mais esforço, aquilo que demanda mais recurso, aquilo que traz mais zelo. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você vai escrever no final. Então por isso que nós vamos mostrar para você a forma ideal para construir a sua finalização do seu texto, ok? Então vamos que vamos. Eu queria que em primeiro lugar você olhassem para essa estrutura que nós montamos para você entender como é que você vai finalizar o seu texto. Na aula passada, se você for pegar lá a aula passada, eu gostaria que você desse uma olhada para você perceber qual seria a expressão ou a frase inicial que eu vou utilizar para fechar o meu texto. Então tem as expressões, as frases, os formatos que eu mostrei para vocês como é que você irá construir essa primeira parte. Na segunda parte da finalização, então vejam, nós colocamos duas partes. A primeira, a expressão inicial. O que que eu vou fazer? Como é que eu vou começar a minha conclusão, a minha finalização no texto dissertativo argumentativo? Eu mostrei para você como é que você vai fazer, ok? Aqui nesse momento nós vamos para a segunda parte. Na segunda parte, você tem então uma missão a cumprir que é importantíssima demais, velho. Então o que você vai fazer? Você vai olhar, vamos supor que você, um exemplo, que você está trabalhando a proposta de desvalorização do idoso na sociedade brasileira. Então seria esse o tema. E aí você dispôs lá na sua introdução a argumentação, o argumento 1 que você vai defender por que esse idoso ele é desvalorizado hoje. Você vai falar que existe uma visão de exclusão referente ao idoso, uma visão preconceituosa, uma visão de que o idoso não tem valor. Então existe essa situação que promove a desvalorização do idoso. Então é a sua ideia número 1, é o argumento que você vai defender agora. Você vai defender sobre isso. A segunda coisa, que o segundo argumento, você dispôs lá a falta de efetivação das políticas públicas. Existem políticas públicas direcionadas ao público idoso? Existe sim, mas elas são efetivas? Não. E aí você então vai argumentar e defender essas duas ideias. E aí você lembra muito bem que quando eu disponho na introdução esses dois argumentos, aqui você sabe, eu vou então usar no desenvolvimento 1 e aqui eu vou usar no desenvolvimento 2, essa ideia aqui, né? Então você vai usar aqui no desenvolvimento 1, vai aparecer aqui o desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, ok? Isso é bacaninha não, mas dá para entender. Ok, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, que você vai utilizar. Então você já construiu a sua introdução, você construiu o desenvolvimento 1 e você construiu o desenvolvimento 2. Argumentou, convenceu, defendeu a sua ideia, ok? Perfeito. Aquilo que nós mostramos também na aula de argumentação. Agora, você vai então elaborar uma intervenção, uma possível solução para esse problema que você está discutindo, que é a desvalorização do idoso. Agora, isso deve se dar por meio dessa ideia que você dispôs aqui, dessas ideias que você dispôs aqui. Então, como é que você vai resolver essa visão preconceituosa? Como é que você vai resolver essa falta de efetivação? E aí você vai responder algumas perguntas que são fundamentais para você construir essa proposta de intervenção. Qual é? Você vai responder. Então, qual é a ação? Veja bem. Então, qual é a primeira coisa que você vai responder? Você vai responder isso aqui, ó. Qual é a ação? Veja bem. Qual é a ação que eu posso empreender para poder minimizar esse impacto da visão de exclusão e da falta
e da falta de efetivação das políticas públicas. Então, como é que eu posso resolver isso aqui? Como é que eu posso resolver isso aqui? Como é que eu posso intervir nisso aqui? Né? Okay? Então você vai perguntar, a primeira pergunta, o que deve ser feito? Qual é a ação que você vai empreender? Aí aqui tem um exemplo. Vamos lá. Formular práticas que mudem a mentalidade de desvalorização dos idosos. Olha bem, então qual é a ação? Nós vamos formular ao verbo práticas que mudem a mentalidade de desvalorização do idoso, ok? Na visão de exclusão. Quem é que vai executar isso aqui? Aí você vem para cá e responde. Quem vai executar isso? Quem é o agente? Aqui os agentes, escolas e universidades. E aí você pode ir diversos agentes. Tem o governo, tem as escolas, tem as universidades, tem a família, tem a sociedade, tem as universidades, tem as empresas, tem a iniciativa privada no caso. Você tem ONGs que pode trazer, você tem a mídia que pode trazer esse agente, pode ser esse agente que vai mobilizar essa ação, que vai executar essa ação. Então a segunda pergunta que eu respondo é o agente. Quem vai executar esse negócio? Escolas e universidades, ok? Qual vai ser o meio, o modo, como se executa, por meio de que você vai fazer? Então explique como é que vai funcionar essa ação, explique isso. Aí o cara vai explicar. Seminários, por meio de seminários, aulas de sociologia e semanas dedicadas à valorização e respeito ao público supracitado. Então você está colocando aqui já, explicando como é que vai funcionar essas práticas de mudança de desvalorização do idoso. Você está explicando. Então, esses agentes aqui vão fazer a prática que muda a mentalidade utilizando-se desses recursos aqui, ok? Para que isso vai servir? Então, qual vai ser o efeito dessa ação? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo de você utilizar essa ação aqui? Então você tem uma finalidade, para quê? Desconstruir o pensamento histórico de exclusão. Então você vai inclusive ao encontro da sua argumentação aqui, ok? Esse é o objetivo, brother. É você construir uma ação que vai ao encontro das suas ideias. Né? Você não pode lançar ideias aqui e fazer uma proposta de intervenção que não tenha nenhuma relação com isso. Perfeito? Aí eu venho. O quinto elemento que você vai utilizar para construir a proposta você vai trazer uma outra informação sobre um desses elementos. Então você queira trazer aqui, ó, eu quero dar uma informação sobre a ação, uma informação a mais sobre a ação. Eu quero dar uma informação a mais sobre o agente. Eu quero trazer uma informação a mais sobre o meio e o modo. Eu quero trazer uma informação a mais sobre o efeito. Então você pode trazer uma informação a mais sobre um desses elementos aqui, que é o que nós chamamos de detalhamento, ok? Esse detalhamento, observe como é que você poderia construir, ó. Os espaços mencionados são capazes de conceber uma nova postura para superar o entrave. Então, os espaços mencionados, escolas e universidades, eles têm essa função. Eu trago uma informação a mais sobre esses espaços. Qual é a informação? Que eles são capazes de mudar, de superar esses entraves na sociedade. Dito isso, meus queridos, aí você pode chegar e construir o seu parágrafo de argumentação. Como é que ficaria isso? Aí você traz para cá, o parágrafo de conclusão, perdão. Aí vem para cá, ó. Há mais uma, só para a gente entrar no parágrafo, preste atenção, observações sobre a própria intervenção. Leve em consideração que construímos o segundo parágrafo, né? A tese que defendemos foi a efetivação das políticas públicas. Então veja, nós construímos para a primeira, então só lembrando aqui, ó, nós construímos aqui a primeira proposta. A primeira proposta era referente à visão de exclusão. Então nós construímos aqui. Aí leve-se em consideração que agora você vai construir a segunda, a falta de efetivação das políticas públicas. Aí você faz o mesmo processo. Nesse mesmo processo, aí você coloca lá agente, ação, modo, efeito, detalhamento. Então você vai fazer a mesma coisa para o segundo argumento. Certo? E aí você vai construir a sua conclusão. Aí construindo a sua conclusão, você lembra como é que nós vamos iniciar? Identifica-se, portanto, olha o conectivo conclusivo, a urgência de promover iniciativas para suplantar esses desafios. Então nós queremos suplantar, nós queremos superar isso aí. Ok? Essa desvalorização do idoso, é isso que nós queremos.
ok? Eu poderia até colocar urgência de promover iniciativa para suplantar a desvalorização do idoso, ponto, ok? Você poderia trazer o tema para mostrar essa coerência, né? De início, então como é que nós vamos fazer? Qual é a ação? Vamos lá, lembra lá? Quem é que vai executar isso? Qual é o agente? Escolas e universidades. De início, escolas e universidades vai fazer o quê? O que eles vão fazer? Formulem práticas que mudem a mentalidade de desvalorização do idoso. Então eu já tenho aqui, eu vou até colorir de maneira, vou até colocar de forma diferente para vocês acompanharem o processo. Então eu tenho aqui, ó, de início, então ele coloca aqui, eu tenho o que? Escolas e universidades, ok? Então eu tenho a resposta número 1. Quem é que vai executar isso aí? Aí eu venho para cá. O que vai fazer? Olha aqui, ó. Formulem práticas que mudem a mentalidade de desvalorização do idoso. Então eu já tenho aqui a primeira pergunta: quem vai fazer? O que vai ser feito? Olha aqui. E como isso vai ser feito? Como é que você vai fazer isso? Por meio de quê? Olha a marcação linguística aí, ó, que nós vamos utilizar. Por meio de... Aí eu venho, ó, a pergunta, por meio... Ó, isso pode se dar por meio de seminários, aulas de sociologia e semanas dedicadas à valorização e respeito ao público supracitado. Então eu já tenho aqui o que? Eu já tenho a terceira perguntinha respondida. E aí eu vou então para a quarta. A quarta é: qual o objetivo? Para que essa proposta vai servir? Aí você traz, ó, a fim, ó a marcação linguística aí, ó, a fim de desconstruir o pensamento histórico de exclusão. Aí aqui entra uma segunda. Calma. Vamos para cá. Haja visto que os espaços mencionados são capazes de conceber uma nova postura para superar o entrave. Ou seja, aqui eu estou dando uma informação a mais sobre escolas e universidades, ok? Que é o detalhamento. Então você observa diante daqui das cores, observe que você tem aqui escola e universidades, os agentes, você tem o que vai ser feito, como é que vai ser feito, você tem a finalidade e nós temos também aqui, no caso, o detalhamento, uma informação a mais. E aí foi escolhido o quê? Foi escolhido, eu queria dar uma informação a mais sobre o agente. E aí, nesse caso, olha o conectivo de adição. Além disso, aí você vai construir a segunda proposta. Os Ministérios da Cidadania e Saúde devem traçar estratégia. Você faz o mesmo processo. A mesma coisa. E visitas periódicas dos agentes de saúde, aí você vai trazendo todos os agentes. Quando for para finalizar, atenção para a finalização do parágrafo, que é importante, você vai arrematar e você põe dessa forma o poema de Bilac. Por que apareceu esse poema de Bilac? Porque foi um recurso que ele utilizou lá na introdução sobre o poema de Olavo Bilac. Né? Aí deixará de ser apenas uma obra poética e se efetivará na visão do mundo real. Então, com essas medidas, nós vamos perceber que vai ter cidadania sim do idoso, ok? Então você pode retomar um repertório que você utilizou na sua redação, poema, uma citação, alguma coisa, retome no final para ficar um negócio bem bonito, bem encadeado, fecha o ciclozinho que você começou lá na introdução e aí você traz para o final. Feito isso, você então concluiu, você fechou o seu texto e mostrou para quem está lendo a sua redação que você tem uma organização, que você sabe qual é a finalidade dessa parte do texto e assim você vai ter uma nota massa demais na sua redação. Texto tentativo aumentativo. Falou, galera? Ficamos então para a próxima aula para nós aprendermos mais sobre a nossa querida redação Jedi. Valeu, galera.